Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 2 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir trocando uma ideia a respeito do noticiário botafoguense. Os relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu pela sexta rodada do Campeonato Carioca têm ausência importante e ao mesmo tempo uma novidade, até de certa forma surpreendente. Quero falar também sobre a data de chegada do Luiz Henrique. Tem clássico contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Vai para jogo? Será? Além disso, o acerto do Botafogo com o Alan, mas ainda falta se entender com a Al-Wahda dos Emirados Árabes. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão? Só que antes, te peço por gentileza, deixa o seu like, você sabe que isso é super importante. Você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão quando você deixa o like. E claro, se puder, compartilhe nas suas redes sociais e seus grupos do WhatsApp. Além disso, se não for inscrito, se inscreva. A gente já ultrapassou os 39.300. Vamos em busca dos 39.400 para muito em breve alcançarmos a marca dos 40 mil. Será uma realidade ainda nesse mês de fevereiro e se bobear bem antes do fim de fevereiro. Estou confiante que conseguiremos alcançar esse objetivo com a ajuda de vocês, claro. Dito isso, vamos em frente, vamos falar aqui em primeiro lugar a respeito da data de chegada do Luiz Henrique. O atleta é esperado nesse domingo às 20 horas no aeroporto do Galeão. E é bom destacar, quarta-feira, clássico contra o Flamengo, o Luiz Henrique, embora ainda vá se apresentar e tudo mais ao Botafogo, mas ele vem em ritmo de temporada. Não podemos desconsiderar que lá na Espanha a temporada está entrando, na verdade já entrou, na sua metade final. Então o Luiz Henrique está em ritmo competitivo. Será que Thiago Nunes, pelo menos, leva o atleta para esse confronto? Normalmente, os treinadores adotam um pouco mais de cautela, ou seja, o Luiz Henrique chegaria com calma, se apresentaria, faz aquela coletiva tradicionalíssima, treina com os companheiros, porque depois do clássico contra o Flamengo, é bom lembrar, nós teremos uma semaninha cheia para o Thiago Nunes poder trabalhar com todo mundo, e aí sim o Luiz Henrique faria sua estreia. Esse é o cenário mais conservador. Agora, se o Thiago quiser, de fato, levar o atleta, nada vai impedir. Provavelmente não começaria como titular, porque, conforme eu disse, não treinou ainda com seus companheiros. Mas talvez uma alternativa para um segundo tempo? Será? Honestamente, se eu tivesse que apostar, eu diria que ele só vai ser relacionado para a partida contra o Volta Redonda. Mas como eu comprei meu ingresso para o clássico contra o Flamengo, espero estar enganado. A dúvida é, Fogão, vai ter o tal do aerofogo? Tem torcedor, parece que está se mobilizando em relação a isso. Afinal de contas, o jogador, claro, ainda não vestiu a nossa camisa, mas é a contratação mais cara da história do Botafogo e uma recepção bacana não faria nada mal, pelo menos é a minha opinião. Seguindo adiante, vamos falar agora sobre a lista de relacionados para essa partida contra o Nova Iguaçu, que vai acontecer no Gama, no estádio Bezerrão. O gramado não está dos melhores, mas é onde o Botafogo vai jogar. Resta saber como que Thiago Nunes vai armar a equipe. Ele decidiu levar para essa partida os seguintes jogadores, sempre destacando, sem Alexander Barbosa, porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sem Marçal, que sentiu a panturrilha, e sem o Savarino. Sim, infelizmente o Savarino teve uma entorse no tornozelo direito e é a ausência desse confronto. Que fique bem para o clássico contra o Flamengo, que sem sombra de dúvida, indubitavelmente eu diria, é o jogo mais importante, pelo menos nesse cenário mais próximo. Vamos falar com sinceridade aqui. Os relacionados são goleiros Gatito e Gabriel John. Zagueiros, Bastos, Jefferson Maciel e Lucas Halter. Lateral, não é nem laterais, lateral, Hugo. Volantes, Danilo Barbosa, Cauê, Kaique, Marlon Freitas, Nilton e Tietê. Meias, Diego Hernandes, Eduardo e Raí. Pontas, Jefinho, Júnior Santos, Emerson Urso e Vitor Sá. Centroavantes, Janderson, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Qual o 11 que a gente pode esperar através dessa lista de relacionados, Fogão? Eu acredito que o John vai ter a oportunidade de jogar, já que no último confronto foi o Gatito, e o Thiago Nunes precisa decidir depois quem será o seu titular. Então é bom que ele dê oportunidade para os dois principais arqueiros do Botafogo. Na zaga,
Lucas Halter e Bastos, não tem muito o que inventar, nem tem tanta alternativa assim, é só o Jefferson Maciel. Na lateral direita, o Tietê, vai seguir improvisado. Na lateral esquerda, o Hugo, a única opção. No meio de campo, dá para imaginar Danilo e Marlon Freitas. Na ponta direita, ele vai com Vitor Sá, novamente? Ou vai dar a oportunidade do Júnior Santos começar o confronto, jogando o Jefinho lá na esquerda, como de costume? Ou será que o Jefinho fica no banco, Júnior Santos e Vitor Sá reeditam a dupla de pontas? Será? Eu fico com essa dúvida. O meio atacante deve ser o Eduardo, seria de se esperar, nesse caso, e o centroavante Tiquinho Soares. Sempre é bom lembrar que o Thiago Nunes disse que vai manter uma base de 7 a 8 jogadores, e as outras peças ele vai rodando, porque ele precisa formar a sua espinha dorsal. Então vamos aguardar. O Botafogo precisa vencer para poder chegar a 13 pontos na tabela de classificação, que afinal de contas nunca é demais lembrar, já deixamos 5 pontos pelo caminho contra Boa Vista e Portuguesa. Vamos enfrentar o Nova Iguaçu na quarta-feira, clássico contra o Flamengo, e o jogo seguinte ao clássico é contra o Volta Redonda. Nesses 3 jogos é bom que o Botafogo já atinja uma pontuação que garanta aí possibilidade de avançar para a semifinal. Afinal de contas, depois teremos a pré-Libertadores. O clássico contra o Vasco, por exemplo, acontece em meio à disputa da pré-Libertadores. E aí, faz como? Vai ter que jogar com o time reserva. Então é bom o Botafogo fazer os resultados agora. Para encerrar, Fogão, vamos falar sobre o tema Alan. Volante que atualmente atua no Al-Wahda, já passou pelo Napoli, já passou pelo Everton da Inglaterra, já foi convocado para a seleção brasileira e, segundo o Wellington Arruda, estaria acertado com o Botafogo, já teria ali acertado termos, tudo bonitinho. Porém, e é um grande porém, o Botafogo precisa se entender com o Al-Wahda, que é a equipe que o Alan tem contrato até o meio desse ano. Se entender com o time árabe não é tarefa fácil. Especialmente quando o jogador é importante por lá. E é o caso do Alan, que é capitão da equipe, é um dos líderes do grupo. O Al-Wahda, inclusive, demonstrou interesse na renovação. Será que o Alan vai chegar no Botafogo? Sem sombra de dúvida, seria um baita reforço. E digo mais, mesmo que não fosse para chegar de imediato, que é o que o Botafogo está tentando, se fosse para chegar no meio da temporada, com um pré-contrato estabelecido, também estaria valendo, porque vai ser uma baita adição ao nosso elenco. É um especialista em desarmes, conforme eu venho falando aqui nos nossos conteúdos. Agora, essa história de estar acertado com o jogador, mas ainda falta acertar com o time, ou seja, você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. É meio caminho andado, é verdade? Mas a outra metade, ou metadezinha difícil. Vocês lembram, por exemplo, o caso do Matheus Pereira. Quantas e quantas vezes no noticiário, seja do Botafogo ou de outras equipes aqui do Brasil, o nome do Matheus Pereira surgiu. Até que a equipe que ele defendia de fato quisesse passar o jogador adiante, os caras não estavam nem aí. Ah, não tá jogando? Dane-se, tem contrato. Nós contratamos o jogador e, na ocasião, o time que o Matheus Pereira defendia, o Al Hilal, se eu não me engano era o Al Hilal, tá? Eu posso estar enganado aqui, mas tenho quase certeza que era o Al Hilal. Ele não tinha a menor pressa para poder chegar e liberar, porque tinha pago uma grana violentíssima na contratação do Matheus Pereira, pagava um belíssimo de um salário para o atleta, mas no fim das contas, quando decidiu contratar outros jogadores, chegou e cedeu o atleta ali para o Cruzeiro. Mas demorou pelo menos aí umas 2 janelas, 2 para 3, para de fato o Matheus Pereira poder sair de lá. A situação do Alan é diferente porque o contrato dele está terminando. Mas enquanto o contrato está em vigor, ele deve explicações ao Al-Wahda. Por mais que tenha tirado lá as fotos do Instagram e tudo mais, o Al-Wahda não tem nada a ver com isso, é um perfil pessoal, mas ele segue tendo um contrato ativo com a equipe dos Emirados Árabes. Vamos ver o desenrolar dessa história, vamos ver o que acontece. Um outro nome que você deve ter no seu radar é o Igor Coronado. Só que sobre esse atleta, eu me guardo o direito de não comentar por hora, porque, afinal de contas, não tem nada nesse primeiro momento. Até surgiram as informações de que o Botafogo tinha feito sondagens e tal, mas nesse momento, até onde se sabe, não existe assim, uma proposta formalizada e tal. Então, vamos esperar. Não adianta a gente ficar, meu Deus, será que vem e tal? Calma.
melhor coisa que a gente faz nesse momento é ter calma. Um passinho de cada vez, o Botafogo tá reforçando bem o seu plantel. Certo? Fogão, por hora é isso. Se tivermos, claro, algum destaque de última hora, a gente aparece novamente aqui no canal nessa sexta-feira. Mas caso contrário, 8 da manhã desse sábado, Radar Alvinegro, primeira edição, nesse sabadão. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.